O prelúdio da grande tribulação, o tempo de angústia sem igual, parte número 2. Mensagem bíblica. O prelúdio da grande tribulação, o tempo de angústia sem igual. A mensagem que se segue creio ser de aviso e preparação para a Igreja militante dos últimos dias da Era da Graça de Deus. Os tempos atuais que o mundo atravessa são o cumprimento profético das Santas Escrituras. A história conturbada do planeta, com toda a sorte de violência, é-nos descrita nas Santas Escrituras com acontecimentos que estão em grande evidência tomando o seu lugar nos dias presentes. E o ensino das Santas Escrituras adverte-nos para que a última geração de cristãos bíblicos esteja olhando para cima. Jesus disse: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. E o significado de olhar para cima é de prontidão e vigilância para evitar as coisas reveladas em Lucas 21, 25 a 36. Procura andar informado do cumprimento profético das Escrituras. E devido à extensão do assunto, ainda que superficial, esta mensagem já anunciada será ministrada em duas partes. E esta é a segunda parte. O que Daniel disse e Jesus confirmou profeticamente é uma destruição do mundo sem par na sua história. E cada um de nós é chamado a ouvir e sermos também porta-voz do que nos é ministrado, a fim de outros receber o aviso. Por favor, reparta estas poucas palavras com o seu próximo, para que recebam a Jesus como seu Salvador pessoal. Que Deus vos abençoe. E ouvireis de guerras. Mateus 24, 6 a 8. Imagens da Google sobre duas guerras recentes. Alepo, na Síria e na Ucrânia. Senhor, dissipa os povos que desejam a guerra. Salmo 68, 30. Jesus disse que o ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10 e verso 10. Centenas de milhares e milhões de pessoas são vítimas das decisões de vários líderes no mundo e a estes nada lhes falta. Mas Deus faça justiça aos que sofrem. Graças a Deus, estamos na presença do Senhor para exaltar o Senhor. Este é o nosso alvo, é glorificar o seu santo e bendito nome. Amém. É chegar até vós com uma mensagem da parte do Senhor e orar pelas vossas vidas, para que Deus abençoe cada um dos nossos ouvintes e as suas famílias. Glória ao nome do Senhor. O Senhor responde ao clamor de cada um na sua presença. Vamos orar para que o Senhor nos dê um culto maravilhoso, abençoado, abençoe o seu servo e inspire o seu servo na mensagem que ele vai trazer. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença com um alvo apenas. É glorificar o Teu nome, é honrar o Teu nome, é bendizer o Teu nome, é ao Teu nome dar a glória que lhe pertence, porque só Tu és Senhor, em cima no céu e embaixo na terra. Não há outro além de Ti. Não há outro a quem a gente possa, Senhor, clamar e que nos possa ajudar. A nossa ajuda vem de Ti. Ó Senhor, glória, glória, glória ao Teu nome. Abençoa cada um que vai ouvir, abre o seu entendimento e o seu coração para receber a Tua santa palavra. Senhor, inspira o Teu servo e ajuda o Teu servo. Abençoa os nossos amados irmãos e irmãs, as suas
suas famílias. Cura, Senhor, salva, liberta, perdoa. Senhor, abençoa o teu povo e ajuda o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, da Norte Carolina, nos Estados Unidos, e com o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Damos graças a Deus por chegar a vós, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem queremos dar o louvor, a honra, a glória e a adoração que pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo do Senhor. E hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar o noticiário do céu, que tem sempre as melhores notícias, porque elas são verdadeiras. E seguidamente nós vamos cantar para a glória do Senhor. A minha esposa vai nos ajudar a cantar um hino e 2 corinhos para a glória do Senhor. Aleluia. Para a terra celeste meu barco andará. Amém. Para a terra celeste meu barco andará, ali onde os santos já estão. Findando a noite, a manhã romperá, então os remidos entrarão. Se vou pelas terras, pelos mares também, alerta, Jesus me guiará. Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém, se levar-me ao porto com alegria sem fim. Será jubiloso esse dia para mim, em que eu chegar ao céu de luz. Que paz e descanso com Deus lá sem fim. Saúdo-te já, ó meu Jesus. Se vou pelas terras, pelos mares também, alerta, Jesus me guiará. Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém, se levar-me ao porto com alegria sem fim. Ó mundo que jazes no vil tentador, não quero jamais em ti morar. Para a festa celeste eu vou com fervor, louvores a Cristo irei cantar. Se vou pelas terras, pelos mares também, alerta, Jesus me guiará. Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém, se levar-me ao porto com alegria sem fim. Esperamos esse dia e que seja breve que o Senhor venha buscar a sua igreja. Vamos cantar mais 2 corinhos. Uma voz me disse, uma voz trabalhando, uma vez trabalhando, melhor dito, ouvi uma voz. Uma vez trabalhando, ouvi uma voz. Essa voz me dizia, não peques mais. Jesus Cristo já vem numa nuvem branca. Jesus Cristo já vem, Jesus Cristo já vem, não peques mais.
Uma vez trabalhando, ouvi uma voz. Essa voz me dizia: não peques mais. Jesus Cristo já vem numa nuvem branca. Jesus Cristo já vem, Jesus Cristo já vem, não peques mais. É importante saber que Jesus Cristo disse que na casa do Pai não entra nada que contamine. Yes, E quando Ele vier para o arrebatamento da igreja, yes, a igreja vai encontrá-lo nas nuvens, Amém. nos ares. Assim, se alguém quer ir para esse lugar maravilhoso da casa do Pai, onde as ruas são de ouro e as portas são de pérola, as pessoas devem estar santificadas no corpo, na alma e no espírito. Aleluia. Vamos ainda cantar para a glória do Senhor e bênção das nossas almas. Um dia espero morar com Jesus. Um dia espero morar com Jesus. Sim, o céu é o meu lar. Que gozo haverá nesse reino de luz, onde a morte não pode entrar. Aleluia, 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 oh aleluia. Aleluia, 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 oh aleluia. Um dia espero morar com Jesus. Sim, o céu é o meu lar. Que gozo será nesse reino de luz, onde a morte não pode entrar. Aleluia, 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 oh aleluia. Aleluia, 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 oh aleluia. Louvado seja Deus nosso Senhor. São todos muito bem-vindos a este programa, que Deus vos abençoe ricamente, e se estiver ao seu alcance, por favor, reparta a mensagem que estamos ministrando com o seu próximo. E agora, antes de ministrar a palavra de Deus, nós vamos todos ler em Daniel, capítulo 12 e verso 1. Amém. Daniel, capítulo 12 e verso 1. Assim diz a palavra de Deus: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Até aqui a palavra de Deus. Prezado telespectador, esta é a parte número 2 do estudo bíblico, a mensagem bíblica que estamos fazendo acerca do prelúdio da grande tribulação, o tempo da angústia sem igual que há de vir sobre todo o mundo num determinado tempo que temos falado no primeiro programa. E esse determinado tempo na Bíblia aponta para o meio da semana da grande tribulação. A mensagem, como foi anunciada em Daniel 12, verso 1,
é comentada em 3 aspectos: a introdução, que já foi dada no primeiro programa, e em segundo lugar o prelúdio da grande tribulação, o tempo da angústia sem igual no mundo, e o livramento do resto de Israel. Então, hoje, pela graça de Deus, vamos ao segundo aspecto, que é exatamente o prelúdio da grande tribulação, aquilo que está acontecendo no mundo, que são sinais evidentes de que um dia a leitura da Santa Escritura de Daniel, e confirmada por Jesus em Mateus 24 e em Apocalipse 12, vai ter o seu epílogo, o seu fim, o seu cumprimento. E eu sei, não somente pela experiência bíblica, como pelo conhecimento do engano do diabo nas pessoas, que quando a mensagem de Cristo é ministrada, são poucos os que lhe prestam atenção. Assim eu começarei esta segunda parte desta mensagem com a necessidade de prestarmos atenção ao que vai ser ministrado. E isto é bíblico. Quando Jesus pregava até aos seus próprios discípulos, eles deixaram o Senhor e voltaram para trás, e já não queriam andar com Ele. João 6, e verso 66. E eu pergunto, eram apenas ouvintes ou discípulos? Eram discípulos do Senhor, seguiam o Senhor, mas não podiam, não estavam preparados para ouvir o ensino que Deus revelado em carne diretamente lhes dava. Que eles precisavam ter uma nova vida, não amar este mundo, nem o que no mundo há, serem pessoas capazes de estar preparadas para a luta contra as potestades do inferno, porque Jesus, depois da sua morte e ressurreição, ele ia preparar um lugar na casa do Pai para eles, mas eles tinham que continuar a mensagem do Evangelho, como o Senhor disse, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Mas, em João 6, vemos que uma grande parte dos discípulos voltavam para trás, não estavam preparados para ouvir, tampouco para guardar a palavra de Deus. E Jesus, voltando-se para os 12, disse, e vós quereis ir também? Eram discípulos e apóstolos. E Pedro disse, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então toma atenção que quando se prega o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Satanás move-lhe luta para você não ouvir nem seguir o Senhor. Porque como ele está condenado ao eterno sofrimento, assim quer levar a maior parte do mundo atrás dele para o mesmo sofrimento. De maneira que cada um preste atenção o melhor que puder àquilo que vai ser ministrado, o que vai ser dito. Temos dito muitas vezes, os tempos atuais são tempos de olhar para cima, porque a vossa redenção está próxima. A redenção de Israel, disse Jesus. Quando Jesus anunciava o sofrimento à nação, dizendo que a sua casa iria ficar deserta e que iriam de novo em cativeiro, morrendo à espada, e para todas as nações, Lucas 21, 24, nada foi tomado em conta pelo seu povo, mas o facto aconteceu e o sofrimento veio, e por 2000 anos andaram fora da sua terra em sofrimento e morte horrível, que culminou com o holocausto de 6 milhões à morte de Hitler, às mãos de Hitler. Será que houve arrependimento?
pela pregação de Jesus? Será que compreenderam a sua desgraça por Jesus anunciada? Pelo contrário, endureceram os corações e mandaram matá-lo. Isto foi o que aconteceu por Jesus pregar a verdade. Mas a verdade liberta para quem quer ser libertado e ter no outro lado da vida eternamente um lugar na casa do Pai. Mas para isso não é somente bom ouvir a verdade, mas obedecer à verdade que é Jesus, porque essa verdade nos liberta. Já no passado, em Ezequiel 2, verso 4, e Ezequiel 3, verso 7, Deus chama ao seu povo, a um povo obstinado e duro de coração. Estes são termos que Deus usa através do profeta para cognominar o seu povo. Diga, o seu povo era obstinado e duro de coração. E obstinado significa teimoso e rebelde. E eu pergunto, como é que é nestes dias? Nos nossos dias também são poucos os que param para ouvir os avisos e dessa forma se preparam para irem como ovelhas para o matadouro do Apocalipse. Este é o facto. Hoje também existem muitos crentes que não carregam a sua cruz, tampouco carregam com o jugo de Cristo, porque o não podem suportar. No passado era assim, no presente é assim, e a resposta está em Lucas 12, 32. Não temas ao pequeno rebanho, porque a Deus vosso Pai lhe agradou dar-vos o reino. Portanto, há um povo que é um povo pequeno. A Igreja de Cristo é um pequeno rebanho que segue o seu Senhor. Em 2 Timóteo 4, verso 3, diz que viria tempo em que não sofreriam a sã doutrina, mas tendo comissão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Há muitas chamadas de igrejas pelo mundo, mas nós aqui dizemos que são sinagogas de Satanás e são conjuntos de virgens loucas. Isto há muito por este mundo fora. Será que poderemos prestar atenção à situação do mundo a cumprir-se nas Santas Escrituras e evitar o tempo angustioso que está chegando a toda a terra como nunca houve antes? O prelúdio dos acontecimentos da grande tribulação está entre nós, com guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, fomes, etc. Pare e acorde, evite o sofrimento que vem a caminho e o eterno sofrimento que espera todos aqueles que se esquecem de Deus. O texto de Daniel 12, verso 1, diz que haverá para os judeus um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. E eu pergunto, e para o resto do mundo como será? A Igreja de Cristo não estará cá na Terra, mas as virgens loucas, que são 50% dos chamados cristãos, esses estão. Esses ficaram fora da porta, porque não tinham azeite suficiente para a jornada. Azeite espiritual, liderança do Espírito Santo em suas vidas. E esse tempo, disse Jesus, é quando se der a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, ou seja, a decreção de secreção do novo templo, já reconstruído em Jerusalém, e onde o anticristo se vai assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mateus 24, 15, Daniel 9, verso 27 e Daniel 12 e verso 11. E aí começa o problema grave dos judeus e do mundo,
porque os judeus o tinham recebido como seu amigo, como seu Messias. João 5,43, Jesus avisou da antecedência. Eu vim em nome do meu Pai, não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. E é esse anticristo que eles vão receber como seu protetor. E parece que tudo vai correr tudo muito bem, até que o templo vai ser reconstruído. Mas quando chegar 3 anos e meio do assunto, daqueles 7 anos proféticos da última semana profética de Israel, este homem vai ser possuído pelo diabo de tal forma que vai dizer: eu sou Deus. E vai proibir os sacrifícios dos judeus no templo, e aí começa a segunda parte, a maior tribulação da história. Não queira ficar para esse tempo, porque, como temos dito, os judeus não só vão sofrer, mas o mundo inteiro, de tal forma que temos dito na parte número 1 que vai apenas ficar cerca de 1/4 da população na Terra. Tal será o tempo da aflição e da tribulação. E assim, o prelúdio de que estamos alertando é definido nos livros como o ato ou exercício preliminar, sinal ou indício do que vai acontecer. E o que queremos que vai acontecer breve é como se segue, em parte porque é realmente muito grande o que se vai seguir nesse tempo. Para os tempos de fim da Era da Graça, Jesus deixou vários avisos e sinais que iriam preceder esse tempo. Chamamos-lhe de prelúdio. Em primeiro lugar, Jesus disse em Mateus 24, 6-8, que ouvireis de guerras e de rumores de guerras, e elas têm acontecido com 2 guerras mundiais e tantas outras que moveram a Israel, e guerras de emancipação dos povos, etc. Segundo, que haveria nação contra nação e reino contra reino. Terceiro, que viriam fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E a última peste levou vários milhões por todo o mundo, chamado de Covid-19. Ao longo da história, a própria história descreve muitas e variadas guerras, tanto locais como regionais, como universais, como já foi dito. Sobre as pestes e as fomes, é a mesma história que confirma as Santas Escrituras, com muitas centenas de milhões de mortos. Mas como não nos tocou na pele, digamos assim, não damos valor ao sofrimento dos outros. Sobre as fomes, da mesma forma a história descreve que até nos nossos dias presentes, muitos milhões morrem de fome, morrem malnutridos por falta de pão. Mas, infelizmente, os homens preferem matar as pessoas, a começar no ventre das mães, tiram-lhe a vida, e isto aos milhões, e milhões, e milhões. Mas não só é preciso ter coragem de matar bebés, mas eles também matam homens. Destrói aos milhões. Este é o trabalho do diabo. Matar, destruir e roubar, como disse Jesus em João 10 e verso 10. Não queira ser conivente nesse trabalho de Satanás. Sobre as pestes, o mundo está enfermo. E se não houvesse tantos hospitais e tantos médicos para o nosso socorro, eu, como tenho dito muitas vezes, o mundo cheiraria mal de podre. Sobre os terremotos, sem ir muito longe na história dos milhões de mortos do passado, focaremos-nos em 1556, na China. Só com um terremoto morreram 830 mil pessoas. Quase 1 milhão de pessoas só com um terremoto. Mas focaremos nos últimos tempos, a partir de 2004,
onde cerca de 300 mil pereceram na Indonésia e em mais 12 nações seguidas de tsunamis. 300 mil pessoas é muita gente. No Japão, em 2011, e depende das fontes informativas, mas ouviu-se falar em 25 mil que perderam a vida. Outros possivelmente têm um número mais elevado. No Haiti, em 2010, afirma-se que o terremoto ali levou para o outro lado da vida 316 mil pessoas. Ora, estas coisas estão intensificando para os últimos dias, pelo que queremos que é o prelúdio da grande tribulação que vem. Ultimamente, na Turquia, fala-se numa cifra de cerca ou mais de 50 mil pessoas que morreram nos terremotos. E isto há semanas atrás. A este tempo, estamos no fim de abril de 2023. Em Lucas 21, 25 e 26, Jesus disse: "E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas." E isto está acontecendo nos nossos dias, não só com terremotos, mas também com tsunamis. Estas palavras de Jesus deveriam produzir temor e tremor, pois que são avisos prévios das hecatombes que virão um dia como nunca vieram antes. Será que alguém pode ouvir e estar preparado para sair deste mundo para a casa do Pai com o arrebatamento da Igreja antes que estas coisas aconteçam no seu todo? Será que haverá alguém que queira ir viver com Deus nas ruas de ouro e portas de pérola? Oh, pastor, isso é muito para nos anunciar tão grandes coisas. Pois é isto que Jesus nos anuncia: um bom lugar na casa do Pai para quem quer. E olha, é de graça. Ninguém tem que pagar alguma coisa. É de graça. E o diabo diz assim: olha, é de graça e isso é mentira. Manda o diabo para o inferno, porque isto é verdade. A casa do Pai é um cubo com cerca de 1500 milhas quadradas de ouro puro. 1500 milhas quadradas, tanto de altura, como de largura, como de comprimento. Essa é a casa do Pai, onde há o rio da vida e a árvore da vida. E de graça Deus a está ofertando aos pecadores que se arrependem. Será que nós queremos esse lugar? Então, o importante destas coisas é que Jesus disse também: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. A redenção da nação judaica. Lucas 21 e verso 28. Estamos nós avisados e apercebidos de que estamos vivendo últimos dias e eles podem ser no meu tempo de vida ou não. E eu já estou a caminho dos 90 anos, pela graça de Deus. E eu creio que essas coisas que já há muito tempo têm começado a acontecer estão incluídas nas dores de parto de Mateus 24, 6 ou 8. E se já começaram, então são avisos de estarmos atentos, olhando para cima. Vejamos algo mais que nos avisa do tempo do fim. Primeiro, o fim da pregação do Evangelho pela Igreja em Mateus 24, verso 14 e Marcos 13 e verso 10. Nunca houve pregação do Evangelho
tão rápido e tão eficaz como nestes dias. O Evangelho vai de muitas e variadas formas, inclusive os satélites. Mas os satélites ficam caros. Comprar 1 minuto de satélite vai para milhares e milhares de dólares. Quem paga? Se não fosse a América, deixe-me dizer que da América do Norte sai para todo o mundo o Evangelho como nunca saiu antes. Exatamente através dos meios eletrónicos que muito cristão que temem a Deus estão levando o Evangelho para todo o mundo de muitas e variadas formas. E o arrebatamento, em segundo lugar, melhor dito, e a ressurreição dos mortos vai se dar quando Deus entender que o Evangelho tem chegado a todo o mundo como Ele o vê. Isto está escrito em 1 Coríntios 15, 50 a 52 e 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. E deixe-me dizer, João 14, 1 a 3, Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para que, aonde eu esteja, vós sejais também. Este é o arrebatamento da Igreja. Em terceiro lugar, a manifestação do Anticristo para governar o mundo, ingovernável pelo arrebatamento. Porque o arrebatamento causou um caos, ou melhor dito, causará um caos universal no mundo, como nunca antes tinha acontecido. Acontecerá isso logo após o arrebatamento da Igreja. Podemos nós imaginar o que significa para o globo terráqueo ficar sem 25% das pessoas num abrir e fechar de olhos? É, pastor, é isso verdade? É o que está escrito. 1 Coríntios 15, 50 a 52, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. É tão rápido como num abrir e fechar de olhos. Muitas pessoas estão empregadas nos governos, nos hospitais, nos transportes, no homem, em todo o setor da vida. Veja agora o que é 25%, um vácuo, num abrir e fechar de olhos de 25% da sua população. Faça uma ideia como é que o mundo vai ficar. Vai ficar ingovernável, sim. E é nessa altura que se vai manifestar o Anticristo e tomar conta do mundo com vara de ferro. E ele virá como homem da paz, que vai querer resolver todo o mundo e toda a gente vai aceitar como o governador mundial. E esse é o tempo da manifestação, então, do Anticristo. Ele é o chefe das 10 nações da Europa que começarão a governar esse mundo. Saiba que este líder do mundo vai tomar conta de todo o mundo. Vejamos algumas características deste Anticristo. Ele está revelado nas Escrituras e será o líder desse mundo por 7 anos. Ele está revelado na Bíblia Sagrada que ele reinará por 7 anos, lá em Daniel 9, 26 e 27, e também o seu fim também está anunciado no fim dos 7 anos. Apocalipse 19, verso 20, será o lago de fogo como o seu parceiro, o chefe da religião mundial que vai existir no Vaticano, todas as religiões juntas. Também espera esse homem, o lago de fogo também o espera. Entretanto, primeiro, este homem é a ponta pequena do animal espantoso que falava grandiosamente e abaterá 3 das 10 pontas desse animal, ou sejam, 10 reis ou 10 nações. Está escrito em Daniel 7, 8 a 24. Segundo, Daniel 9, 26 e 27, este homem é caracterizado por
o príncipe que há de vir, que fará um concerto de 7 anos com muitos em Israel, por 3 anos e meio. E ao fim de 3 anos e meio proibirá os sacrifícios dos judeus. Em Daniel 9, 26 e 27, este homem é caracterizado por esse príncipe, porque há outro príncipe, mas esse príncipe morreu na cruz do Calvário. E esse príncipe é Deus revelado em carne. Entretanto, em Apocalipse 13, 1 a 3, este homem é uma das cabeças da besta que subiu do mar de nações, e que foi ferida de morte, cuja chaga mortal foi curada. Afirmam os estudiosos que o anticristo vai ser assassinado e vai ressuscitar, e então virá com um poder diabólico para a destruição do mundo. Em Apocalipse 13, verso 7 e verso 8, ele tem poder universal sobre tudo e sobre todos, e será adorado por todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro, aqueles que não são crentes. Em quarto lugar, em 2 Tessalonicenses 2, verso 13 e verso 4, este homem é chamado o homem do pecado, do filho da perdição, e se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. E isto foi o que Daniel descreve no capítulo 11 de Daniel, antes de chegar ao capítulo 12, verso 1, onde já está ali o povo judeu no meio da grande tribulação. E é nesta altura que são passados 3 anos e meio do seu reinado universal, e então começa a parte mais destruidora da semana da grande tribulação, cumprindo-se Apocalipse 6 até o Apocalipse 18, com toda a sorte de pragas e destruição sem par na história do planeta. Muita gente não gosta de ouvir a verdade e tapa os ouvidos à verdade, como fizeram aos profetas, fizeram a Jesus, fizeram aos apóstolos. Mas os factos narrados e pregados e ministrados aconteceram. E se nós não dermos ouvidos àquilo que estamos ouvindo, nós estamos preparados para enfrentar as graves dificuldades não só na Terra, mas depois no outro lado da vida, no Lago de Fogo. Quem quiser ouvir, que ouça, porque os tempos que estamos vivendo todos apontam para esse tempo de que estamos falando da grande tribulação. E para termos uma ideia dessa destruição, temos chegado à conclusão de que somente ficará na Terra 1/4 da sua população. Nós não falamos isto por querer falar, baseamos estes números nas Sagradas Escrituras. Vejamos algo mais. Primeiro, o que aguarda este planeta? Esta destruição pode ser avaliada pelas Escrituras em Apocalipse capítulo 6, verso 1 ao verso 8, que diz que 1/4 da população da Terra vai morrer com guerras e um pouco por todo o mundo. Eu penso que essas guerras serão nucleares. Mas ali no capítulo 6, verso 1 ao verso 8, narra que 1/4 da população do mundo vai morrer. Não são 830 mil, como na China foi dito, não são 300 mil, como na Indonésia, não são 316 mil, como no Haiti, mas é 1/4 da população, quase 2 bilhões de pessoas. Alguém pode dizer, mas este pastor estará certo? Não, o pastor é apenas um servo de Deus para dizer o que está escrito. Apocalipse capítulo 6, verso 1 ao verso 8. Em segundo lugar, em Apocalipse 9, verso 13 ao verso 18, mais 1/3 parte dos homens que existirem naquele tempo serão mortos ao toque da 6ª trombeta. Então foi 1/4, agora vai mais 1/3. Quantos ficam? Para, escute, toma atenção.
deixa-me dizer que eu vou parar por um momento. Eu vou parar por um momento para lhe mostrar algo que você precisa de ver, o que vai acontecer no Médio Oriente. Fique com esta ilustração na sua retina. Em Apocalipse 14, verso 20, diz que o sangue no Médio Oriente chegará ao freio dos cavalos. Esta ilustração é bíblica do passado, porque as guerras nestes dias não me parece que sejam com animais, mas com bombas nucleares e blindados. De maneira que, para termos uma ideia na linguagem bíblica, o sangue chegará por cerca de 200 km ou mais, mais de 200 km, lá no Médio Oriente, chegará até ao freio dos cavalos. Poderemos nós compreender quantas almas vão ficar na terra? Em terceiro lugar, as pragas do Apocalipse, que culminarão com a Batalha do Armagedom, Apocalipse 15 e 16, com todas essas pragas no mundo, e eu não estou falando de tudo porque vem aí juízos que vai levar 1/3 da população marinha, 1/3 dos homens, 1/3 da terra queimada. Mas depois a história não deixa 1/3, depois vai ser praticamente geral. A terra vai ser queimada, segundo Isaías 24, ela vai murchar, a terra vai esvaziar, o povo vai ser queimado, etc, etc. As pessoas pensam que possivelmente isso teria sido no passado, localmente, mas quando fala da terra, nos parece que nos fala do globo, vai murchar, vai se partir. Você gostaria de ficar por cá? Quando as pragas do Apocalipse acontecerem, quantas almas vão ficar na terra? É justo pensar que no final, com o Armagedom, eu chego a essa conclusão, possivelmente só irá a ser 1/4 da população que vai resistir. Em quarto lugar, o governo mundial religioso, em ação com todas as religiões do mundo, e revelado em Apocalipse 13, verso 12 ou verso 18, conclui o engano satânico com todas as religiões, dizendo: todas as religiões são boas e todos os caminhos vão para Deus. Você já tem ouvido falar nisso, naturalmente, nestes dias, no evangelho religioso. Nós aqui não temos esse evangelho. Nós só temos o evangelho de um caminho só, que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14 e verso número 6. E para isso será imposta a marca da besta. Quando eles disseram: não, Senhor, todas as religiões vão para Deus, todos os caminhos vão para Deus, não haverá na terra temor do Senhor, a não ser naqueles que tenham ouvido os 2 profetas pregar durante 3 anos e meio, e aqueles que tenham ouvido os anjos pregar pelo mundo inteiro, em todas as línguas, de que não podem, não devem receber a marca da besta, porque se a receberem, jamais serão salvos. Haverá esse temor ainda, muito possivelmente haverá, mas as igrejas religiosas destes dias estão se juntando ao Vaticano, e o Vaticano com as outras religiões do mundo, para proclamar no tempo da grande tribulação que todos os caminhos vão para Deus. E nós aqui dizemos: isso é errado, é mentira satânica. Só há um caminho para Deus. Jesus é esse caminho. Portanto, de muitas e variadas formas, eles vão
forçar o povo a receber a marca da besta, porque tudo vai ser muito bom. O anticristo e o falso profeta vão governar o mundo à sua maneira, mas sem Deus. E vão impor uma marca, a marca do 666, de muitas e variadas formas, e quem recusar essa marca será guilhotinado. Apocalipse 13 e verso 15, Apocalipse 15 e verso 2 e Apocalipse 20 e verso 4. Não queira ficar para esse tempo. E, por exemplo, o telemóvel que hoje existe é já indispensável na vida moderna e é um passo muito acelerado para a marca da besta que um dia vai vir. Quem não usa o telemóvel já está ficando em problemas em todo lado. A marca do controle da humanidade está em grande progresso e quem receber essa marca, o seu destino é o lago de fogo e enxofre. Apocalipse 14, verso 9 ao verso 11, para quem quiser dar ouvidos à voz dos anjos pregando o Evangelho. Os dias do fim estão sobre nós. Nós queremos assim, e são milhões de pregadores à face da terra que dizem a mesma coisa. Nós estamos chegando ao fim. E os dias atuais, nestes dias atuais, há já grandes servos de Deus que afirmam, mas quando falo de servos de Deus, são servos de Deus que levam a mensagem pelos satélites, pelo mundo inteiro. Não é como este vosso servo e irmão na fé, que tem alguns que o seguem. E, graças a Deus, que onde houver de língua portuguesa podem também ouvir. Mas esses grandes servos de Deus são pessoas que têm centenas e milhares e milhões de pessoas que os seguem. E eles já estão falando, dizendo que a Terceira Guerra Mundial já começou na Ucrânia. Isto quem quiser que dê ouvidos e quem não quiser que deixe de ouvir. Assim, e segundo Ezequiel capítulo 38 e 39, creio que a guerra da invasão de Israel pela Confederação Russa e Árabe e seus aliados, incluindo o Irão, a Pérsia, se dará antes da Terceira Guerra Mundial ou destruição apocalíptica. E eu penso que isto pode dar-se a qualquer momento. A Rússia e os seus aliados já estão juntando por tratados políticos com o Irão, a Turquia e outros. E o facto é que já vai para muitos anos que a guarda avançada da Rússia se instalou na Síria, destruindo a cidade de Alepo e outros lugares, como temos mostrado na parte número 1 deste programa. E o facto vai acontecer, vai para muitos anos que ela se ali instalou. Portanto, ela está às portas de Israel, a poucas milhas da fronteira de Israel. Já lá está a Rússia com os seus blindados. Isto quer dizer que quando a Rússia quiser invadir Israel, já está ali um lugar preparado para ser mais rápido. Mas também eu creio que Deus virá em socorro de Israel e a Rússia, suas tropas e seus aliados serão derrotados nas montanhas de Israel com as armas de Deus. Deus vem em socorro de Israel nessa altura. Portanto, nós estamos às portas de coisas horríveis que virão a este mundo. E quem quiser dar-se por avisado, que dê. Quem não quiser, que não dê. Por fim, nesta meditação, vem o livramento do resto de Israel.
como eu ia falando, o Senhor vai pelejar por Israel, não porque eles sejam cristãos, não. Não porque eles sejam cristãos, não. Israel, a nível nacional, é anticristão. Rejeitou o seu Messias e irá aceitar o seu amigo que é o anticristo. E isso vai lhe custar muito caro. Mas o Senhor vai pelejar por Israel por causa da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó e ao longo da história. Até o próprio Jesus disse que os gentios governariam Jerusalém até que o tempo dos gentios terminasse. Isto quer dizer que em 1967 o tempo dos gentios terminou com a tomada de Jerusalém. De maneira que, por causa das promessas, por causa da palavra, o Senhor virá em socorro de Israel. Porque também Israel está lá, não porque sejam cristãos, mas por causa das promessas de Deus que haviam de ser restauradas. Mas Israel vai pagar um preço muito alto ainda. O alvo de Satanás tem sido, ao longo do tempo, a destruição do povo de Israel, o povo da Bíblia, o povo dos profetas e o povo do Messias. Mas, ainda que com todo o seu sofrimento, eles têm sobrevivido porque é profético. Eles tinham que voltar à sua terra e deixam-me dizer que um dia eles vão possuir toda a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, isto é, desde o rio Egito até ao rio Eufrates. E ponto final. E por cerca de 2000 anos, o povo judeu foi no último cativeiro para todas as nações por rejeitar o seu Messias. Mateus 23, 37 e 38 e Lucas 21, verso 24. E este povo de Israel, a nível nacional, irá passar por toda a grande tribulação sem se converter. É um povo obstinado, é um povo teimoso e é um povo rebelde. Estas palavras são de Deus, que chama o seu próprio povo. Não estamos realmente incluindo os judeus messiânicos que têm aceito a Cristo e têm pregado e pregam o Evangelho. Não estamos falando desses. Esses vão ser tirados da terra também no arrebatamento. Mas estamos falando acerca do Israel nacional. E a razão da sua volta à terra prometida está na base da sua restauração. A partir de Ezequiel 34 a 37, culminando com a visão dos ossos secos que se tornou num grande exército. E para cumprimento da profecia, Israel foi restaurado na sua terra em 1948. Este é o sinal de maior importância para o povo de Deus e dito por Jesus na parábola da figueira de Mateus 24, 32 a 34. E o aviso de Jesus para o seu tempo está no verso 34. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. E nós estamos nessa geração. Ao ver Israel que voltou para a sua terra e as coisas acontecendo no mundo, qual prelúdio das graves hecatombes que virão no tempo da grande tribulação. Israel, em nossos dias, habita em cidades sem muros. E são um povo próspero. Ainda que lhe movam várias guerras para os destruir, eles sempre aumentaram o seu território e são capazes de se defender dos seus inimigos. E aqui eu vou falar algo que ultimamente tenho ouvido. Eu também tenho pregado sobre o Salmo 83 e tenho falado que isso ainda se vai dar, ou deveria dar. Ultimamente temos ouvido um homem com capacidade e conhecimento de Israel, um cristão, que tem dito que o Salmo 83 se cumpriu em 1948. Sendo assim, se isso for verdade, mais
depressa vai acontecer a invasão da Rússia a Israel. Mas está chegando o tempo que farão o segundo maior erro da sua história. E dito por Jesus em João 5 e verso 43. Eu vim em meu nome e não me aceitais. Se outro vier em seu nome, esse aceitareis. E esse é o segundo maior erro da sua história. Não receberam a Cristo, mas vão receber o anticristo. E isso para a sua própria destruição. O nosso texto de Daniel 12, verso 1, revela que vai haver um tempo em que o arcanjo Miguel vai travar luta a favor de Israel pelo facto de que este povo vai ser alvo da sua destruição completa. Há muito tempo que os do Irão, não os da Pérsia, mas os do Irão, o governo atual do Irão, quer destruir completamente Israel. E assim este espírito tem alvoroçado todos aqueles povos do Médio Oriente. É por isso que devemos tomar em consideração aquele problema de Apocalipse 14, verso 20, que vai haver ali um rio de sangue com mais de 200 quilómetros que vai chegar até ao freio dos cavalos. O freio dos cavalos quer dizer que é uma determinada altura. De maneira que o assunto vai ser muito bravo e no tempo da grande tribulação tentarão destruir completamente Israel. E isso dará contra as forças do anticristo, haverá uma luta tremenda para aniquilar o povo judeu com as forças do anticristo, melhor dito. E esta intervenção angélica contra essas forças do anticristo, no meio da grande tribulação, finalmente vai evitar que Israel seja completamente varrido da história do mundo. E então Miguel e os seus anjos virão em socorro de Israel, etc. Como já temos falado, eu creio que Israel vai de novo para fugir e penso que vai fugir para o Jordão, para uma cidade chamada Petra. Apocalipse 12, 6 a 8, vemos ali essa luta de Miguel e os seus anjos, etc. E vemos também ali essa batalha de Miguel e os seus anjos nesse tempo de grande angústia para Israel e para o mundo. E 2/3 deste povo de Israel vai morrer ainda no tempo da grande tribulação e escapará apenas 1/3 que vai reconhecer a Jesus como seu Messias. E como é que este terço vai ficar do resto de Israel e não os outros 2/3? Os outros 2/3 vão morrer, porque está escrito no capítulo 13 do livro de Zacarias. E 1/3 vai dizer a Jesus que vem em seu auxílio. Finalmente, não só o arcanjo Miguel, mas no final da grande tribulação virá o próprio Jesus em socorro de Israel. E lhe perguntarão, quando virem esse Jesus em socorro de Israel, lhe perguntarão: que feridas são essas nas tuas mãos? E ele dirá: estas são as feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. Apocalipse 13 de Zacarias. Então os chorarão amargamente e reconhecerão que ele é de facto o Messias que foi rejeitado pelos seus antepassados. Então todo Israel será salvo, e esse todo Israel é esse
essa terça parte refinada do livro de Zacarias. Isso acontecerá quando os judeus lhe perguntarem, noutras palavras, essas feridas nas tuas mãos, que feridas são essas? Olha, foram as feridas com que foi crucificado pelos meus amigos lá em Jerusalém. Então chorarão amargamente, etc. E para a Igreja de Cristo, o tempo atual é, como ousa dizer-se, o prelúdio das graves tragédias que virão assolar o mundo. Se alguém deseja ser avisado, que fique avisado. Nós vamos terminar com oração e esperamos que cada um tenha recebido o aviso. A grande tribulação virá. O mundo vai ficar num caos com o arrebatamento. O povo da terra vai ficar tão dizimado que nas minhas contas se salvará apenas 1/4 da sua população. E depois de termos ouvido isto, e que nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida no Calvário não só por Israel, mas por todos os pecadores, para os salvar, eu pergunto, é você uma pessoa salva? É você uma pessoa preparada para ir para o céu? É uma pessoa preparada para evitar os problemas da grande tribulação e está preparado para ir no arrebatamento? Ou, se o Senhor o chamar, ter paz com Deus e poder ir para o céu quando fechar os seus olhos da terra? É você uma pessoa preparada? É um cristão? É uma pessoa santificada? Se assim não é, se você não tem essa esperança, nem essa certeza, deixe-me dizer, Deus o ama de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho à terra, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não condena nenhum pecador. O pecador condena-se a si próprio por seguir o pai do diabo e fica na sua condenação, o pai do pecado que é o diabo, e fica na sua condenação. Mas se recebermos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o perdão dos nossos pecados e seremos salvos. Debaixo do céu não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. É você uma pessoa salva? Se não o é, seja hoje é o seu dia. Se desejar, faça essa oração, levanta a sua mão direita e diga, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido que Jesus Cristo veio ao Calvário dar a sua vida para salvar os pecadores. E eu sou um desses pecadores que precisa de ser salvo. E eu aceito a Jesus como meu Salvador pessoal e me arrependo de todo o meu pecado e confesso que Jesus Cristo é o meu Salvador, o Salvador do mundo, que no seu corpo levou os meus pecados sobre o madeiro. E dou graças a Deus pelo seu sangue, que nos purifica de todo o pecado. Senhor Deus, purifica este pecador, esta pecadora, com o poder do sangue do teu Filho e recebe-me como um dos teus filhos. Faz-me também um dos teus servos, para anunciar estas coisas que temos ouvido. Aceite, Deus, o louvor, a glória e a adoração. E escreva, Deus, o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Peço a Deus em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, você é uma pessoa perdoada. Agora, no lugar onde habita, você precisa de procurar uma igreja evangélica onde se ministra um novo nascimento espiritual. E aí se prepare para ir para o lar do céu da glória.
Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.